Já imaginaram que mudanças a história de Demon Slayer teria se o Tanjiro não tivesse aprendido a respiração do sol e sim a respiração da lua? Usando a respiração do sol, a gente sabe que ele é de fato um dos caçadores mais poderosos de todos. Mas o que mudaria caso as coisas tivessem sido um pouquinho diferentes? E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje eu vou brincar mais uma vez com as possibilidades de Kimetsu. E vai por mim, vocês vão ficar malucos com o desfecho dessa história. Já me conta nos comentários se vocês são hashtag lua ou hashtag sol. E se você aí quer ter o seu nome aparecendo na tabelinha de membros em todos os vídeos, além de ganhar acesso ao Discord e a outros benefícios super exclusivos, não deixa de clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Bom pessoal, primeiro de tudo, para esse cenário do Tanjiro estar envolvido com a respiração da lua, algumas coisas iniciais teriam que ser alteradas. Porque assim, talvez seja meio óbvio para alguns, mas pro Tanjiro aprender a respiração da lua, obviamente ele precisaria ter como seu mestre o Lua Superior 1 Kokushibo, que é até então o único usuário conhecido por ter usado a respiração da lua. E como exatamente que isso poderia acontecer? Até porque o Kokushibo só é introduzido de fato na história com relevância mesmo lá no arco do Castelo Infinito. Mas nessa linha do tempo nós teríamos ele fazendo a sua primeira aparição logo no primeiro episódio, onde em vez do Tanjiro encontrar com o Tomioka, ele encontraria com o Kokushibo. E logo nesse primeiro encontro, o Kokushibo notaria de primeira a grande semelhança entre o Tanjiro e o Yoriichi, principalmente por conta dos brincos Hanafuda e da cor do seu cabelo. E é justamente por conta dessa grande semelhança entre eles que o Kokushibo decide meio que tornar o Tanjiro seu aprendiz e colocar ele sob sua proteção. E mesmo que muitos de vocês achem que o que aconteceria na verdade é o Kokushibo matar o Tanjiro logo de primeira por conta da semelhança, aqui não, cara, nessa linha do tempo não vai ser assim que vai acontecer. E como é uma teoria, não adianta reclamar. E eu sei que vocês devem estar se perguntando qual seria a justificativa pro Kokushibo estar andando ali pelas redondezas da residência da família Kamado. E a resposta na verdade é muito simples, porque ele basicamente teria ouvido rumores sobre a respiração do sol ter sido passada adiante. Então ele tava por ali seguindo os rumores. Na boa, isso já é motivo suficiente para ele estar por lá. Só que assim, no fim das contas, colocar o Tanjiro como seu aprendiz sob a sua tutela é uma decisão muito perigosa, porque a gente tá falando do Kokushibo, o Lua Superior 1, um demônio que tem uma posição de muito respeito, até porque ele é o braço direito do Muzan, e estar numa posição como essa de decidir treinar alguém como o Tanjiro, ensinando a respiração da lua, é a mesma coisa que trair o rei dos demônios. Seria praticamente como se ele estivesse mudando de lado e fazendo parte dos caçadores. Nessa situação toda, a gente vai assumir simplesmente que o Kokushibo conseguiu sair do controle mental do Muzan, digamos assim como outros Onis já fizeram ao longo da história, inclusive gente muito menos poderosa do que o próprio Kokushibo. Mas beleza, voltando ali para nossa linha do tempo, depois do Kokushibo salvar o Tanjiro e a Nezuko, ele decide continuar com o seu plano de treinar o garoto para usar a respiração da lua e ensinar basicamente tudo o que ele sabe sobre essa respiração, todas as suas formas, no caso todas as 16 formas, e as técnicas de espada como um todo, para assim fazer com que o Tanjiro atinja de fato todo o seu potencial como um verdadeiro espadachim. Só que assim, por conta dessas mudanças iniciais, não teríamos o Hashira da Água, Gyu Tomioka, por perto para servir de mentor pro Tanjiro, e obviamente não teria nada de Tangerina aprendendo a usar a respiração da água. Seguindo a história, mesmo que o Tanjiro tivesse de fato zero experiência de combate, o Kokushibo seguiria com o seu treinamento e isso faria total diferença no estilo de combate que o Tanjiro teria lutando contra os demônios. Porque enquanto na história original ele tinha movimentos mais fluidos por conta da respiração da água, aqui ele teria um estilo totalmente diferente, justamente por ser treinado por ninguém menos que o Kokushibo e usando uma respiração muito diferente. Ele teria movimentos de combate muito mais parecidos com os Luas Superiores, por exemplo, mesmo que ele não seja um demônio. É quase como se ele fosse um mini Kokushibo. Em vez de ser conhecido como mini Yoriichi, né, ele seria o mini Kokushibo. E esse novo estilo, essa nova forma de combate dele, com certeza daria um grande aumento de poder pro seu potencial como um todo. Automaticamente, por conta desse treinamento intenso com o Kokushibo, aprendendo a respiração da lua, ele seguiria para a seleção final, na qual o Tanjiro passaria com extrema facilidade, não teria nenhuma dificuldade sequer. O demônio da mão lá, cara, ele amassaria com uma facilidade absurda. Até porque a gente tá falando de uma versão do menino Tangerina muito superior à versão que a gente viu na história principal. Depois dele se tornar de fato um caçador e passar pela seleção final, a história segue o baile como a gente viu no original. Obviamente com um Tanjiro muito mais forte agora, todas aquelas missões do Tanjiro contra os Onis do Pântano, lá na primeira missãozinha dele, cara, seria muito fácil, não teria dificuldade nenhuma. Depois na luta contra a Oni das Temares e o Yahaba também, zero dificuldade. E na luta contra o Kyogai lá na mansão do tambor, eu não
preciso nem comentar, né? E depois de todos esses eventos, a gente avançaria pra onde? A Montanha das Aranhas. E dessa vez, na luta contra o Rui, o Inferior 5, a gente não veria o Tomioka tendo que chegar pra decapitar o Rui e assim de fato derrotar ele, porque o próprio Tanjiro daria conta. E tudo isso só seria possível graças à respiração da lua que ele dominou, cada uma das 16 formas, que eu não preciso nem falar que obviamente é muito mais poderosa do que a respiração da água, já que, como a gente sabe, a respiração lunar é a que mais se aproxima do que? Da respiração do sol. E assim, eu acho que eu não preciso lembrar, mas a respiração da lua, ela tem formas de combate, formas de respiração que são tão poderosas que ela simplesmente corta ao meio, Hashiras, cara. É esse nível de força que a gente tá falando. E claro que eu não poderia esquecer de um detalhe muito importante dentro da história, porque na linha do tempo original, a primeira vez que o Tanjiro usa a Hinokami Kagura, né, a famosa respiração do sol, é justamente nesse combate contra o Rui, depois dele ter um flashback lembrando do seu pai. Só que nessa nova linha do tempo, por já ter o conhecimento da respiração da lua, meio que ele não precisou de mais poder, digamos assim, nesse momento de desespero. Então acabou que passou batido, ele não aprendeu a Hinokami Kagura, porque não teve sufoco nenhum contra o Rui. Mas beleza, deixando isso claro, avançamos na história. E chegamos aonde? No Trem Infinito, onde sinceramente a maioria dos fatos permaneceriam os mesmos, porém com algumas leves mudanças. Primeiro de tudo, tanto Tanjiro quanto Inosuke e Zenitsu iriam de encontro ao Rengoku nessa missão do trem, e assim como no original, eles também adormeceriam e cairiam naquela prisão de sonhos, mas eventualmente eles derrotariam o Emu sem dificuldade e assim avançariam mais na história. E as leves mudanças só apareceriam de fato na luta contra o Akaza, o Lua Superior 3, porque aqui, meus amigos, a gente estaria falando de um Tangerina que é um pouquinho mais poderoso, só um pouquinho, e ele poderia de fato dar uma mãozinha extra pro nosso Hashira das Chamas, o Rengoku, e ajudar de fato contra o Lua Superior 3. E o detalhe super curioso aqui é porque o Akaza ficaria chocado inicialmente vendo a respiração lunar sendo usada pelo Tanjiro, ou melhor, por qualquer pessoa que não seja o Kokushibo. Instantaneamente o Akaza notaria que, cara, essa é a respiração do Kokushibo, e isso deixaria ele bem intrigado. Durante a batalha, o Akaza tentaria novamente matar o Tanjiro de primeira, mas não conseguiria porque o próprio Tanjiro iria desviar do ataque. E mesmo que essa versão do Tanjiro seja muito habilidosa o suficiente para ajudar o Rengoku nessa batalha, o Akaza não ia querer nem saber. Ele partiria com tudo para cima do nosso churrasqueiro nessa batalha de 1v1 super intensa, que apesar de ter começado 2v1, meio que virou um 1v1 ali depois de um tempo. E o mesmo evento canônico da morte do Rengoku se tornando uma verdadeira rosquinha aconteceria aqui. Não faria muita diferença a ajuda do Tanjiro no final das contas, porque o nível de uma Lua Superior 3 lutando com tudo é muito grande. E assim a gente veria mais uma vez o Akaza fugindo da batalha ali depois de matar o Rengoku. E aquele choro super triste do Tanjiro aconteceria mais uma vez. Talvez apenas tirando aquela partezinha que ele fala que não tá forte o suficiente, porque ele tava pancado nessa luta. E quando a gente segue na história, a gente teria o diálogo do Muzan com o Akaza, depois que ele vai reportar os acontecimentos ali pro Rei dos Demônios. Só que a gente teria detalhes novos nesse relatório do Akaza, porque apesar dele informar que ele matou o Hashira das Chamas, ele também indica sobre a presença de um garoto com brincos Hanafuda usando a respiração da lua. E isso obviamente preocupa o Muzan instantaneamente, porque ele percebe que o seu demônio mais poderoso de todos, o Lua Superior 1 Kokushibo, pode estar traindo ele. Mas ele decide que não vai confrontar ele agora. O Rei dos Demônios vai esperar o momento certo para tentar confirmar suas suspeitas, e aí sim lidar com o Kokushibo. Seguindo com a história, a gente chegaria no Distrito do Entretenimento, aonde novamente veríamos o Tengen Uzui levando os meninos com ele para procurar suas esposas. Então mais uma vez na história, teríamos Zenitsu, Inosuke e Tanjiro vestidos de mulher ali infiltrados dentro do distrito. Todos os acontecimentos desse arco, tirando o final, seriam iguais, porque por ordem do Muzan, o Kokushibo apareceria para lutar na batalha final, junto com a Daki e com o Gyutaro, para matar assim finalmente os caçadores. Isso seria nada mais nada menos do que uma missão para testar a lealdade do Muzan perante o Rei dos Demônios. E claro que as consequências aqui seriam gigantescas, pois a gente veria o Kokushibo lutando junto com o Gyutaro para matar simplesmente o nosso Hashira do Som, Tengen Uzui. Seria a morte do pilar mais extravagante de todos. Vamos ser sinceros, pessoal, não teria chance nenhuma do Uzui sair vivo dessa luta. Num cenário como esses, com o Kokushibo participando, é 0% de chance. Só que assim, depois do Kokushibo matar o Uzui, ele perceberia que um dos garotos que tá ali na missão se trata do seu novo aprendiz, o Tanjiro. E claro que ele não iria querer matar ele. Então, sem ninguém perceber, ele sai de fininho dessa luta e deixa o resto pro Gyutaro e pra Daki. E eu sei o que vocês devem estar pensando. Agora, com a morte do Uzui, o Tanjiro, Zenitsu e Inosuke estariam em desvantagem contra os dois, Daki e Gyutaro. Mas não é o caso, porque como eu disse antes, aqui nós temos
temos um Tanjiro que domina a respiração da lua, todas as suas 16 formas, muito mais poderoso do que a versão que a gente viu ali no distrito originalmente. Lá no original, por exemplo, o Tanjiro ele ainda não dominava por completo a respiração do sol, ou melhor, a Hinokami Kagura, mas aqui seria a apelação total com a respiração da lua. Então o resultado disso seria um Tanjiro lutando de igual para igual contra o Gyutaro, enquanto Zenitsu e Inosuke lutam contra a Daki. E no final da batalha eles chegariam à vitória, porque eles conseguiriam cortar o pescoço dos dois ao mesmo tempo, mas a espada do Tanjiro quebraria novamente no processo. E assim, pessoal, infelizmente nessa nova linha do tempo que a gente tá traçando aqui, nós teríamos os protagonistas voltando para casa, só que sem a presença do Hashira do Som Tengen Uzui. Ou seja, mais uma perda de um pilar para os caçadores. Só que acontece o seguinte, assim como a casa tem que fazer os seus relatórios ali pro Muzan, o Kokushibo também teve que fazer um depois que ele saiu de fininho ali do distrito. E o que ele informou pro Rei dos Demônios não é bem o que aconteceu. Ele relatou que matou o Hashira do Som, o que de fato é verdade, mas ele também disse que matou os caçadores restantes, e explicou que a Daki e o Gyutaro morreram no processo da luta como um todo. Parece que teve uma leve mentirinha aí no meio, não é, senhor Kokushas? Novamente, seguindo a história, a gente chega onde? Na Vila dos Ferreiros. E sinceramente, não teríamos muitas mudanças por aqui não. O Tanjiro ainda iria pra vila para encontrar o seu ferreiro Haganezuka para conseguir uma espada nova, já que a sua quebrou na batalha anterior. Ele também encontraria e conheceria melhor a Hashira do Amor, Mitsuri, e o Hashira da Névoa, Tokito. O Gyoko e o Hantengo apareceriam como no original, e assim como da primeira vez, Gyoko e Hantengo seriam derrotados. E a Nezuko descobriria que é imune ao sol. Porém é nesse momento do IC de hoje que o Muzan confirmaria de fato as suas suspeitas. Porque o tal garoto que supostamente morreu lá no Distrito do Entretenimento foi o responsável por matar ninguém menos do que a Lua Superior 4, Hantengo. Só que o Muzan fica se questionando como que o Kokushibo, Lua Superior 1, conseguiria matar um Hashira, mas não dá conta de um simples caçadorzinho. E é por conta disso que ele decide convocar uma nova reunião das Luas Superiores. Nessa reunião a parada esquenta muito, galera, porque o Muzan enfrenta o Kokushibo e por mais poderoso que seja o Lua Superior 1, a gente tá falando do Rei dos Demônios, que tá num patamar muito acima. E mesmo sendo uma situação de risco total pro Kokushibo, porque vai expor ele completamente, ele não tenta negar a situação em nenhum momento pro Muzan. Sendo assim, o Muzan ataca e o Kokushibo até tenta se defender e atacar de volta para tentar causar o máximo de dano possível, mas isso não faz a menor diferença. Segundos depois, o Muzan simplesmente mata ele cortando a sua cabeça. Infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, né, veríamos nesse momento o novo mestre do Tanjiro sendo morto pelo Rei dos Demônios. E assim a gente chega onde? No arco do Castelo Infinito, que em grande parte aconteceria da mesma forma que no original, porque ainda teríamos as lutas do Doma e do Akaza, porém sem a presença do Lua Superior mais poderoso, o que já daria uma grande força extra para Hashiras como Gyomei e o Sanemi chegarem na luta final inteirinhos, para poder lutar em melhores condições contra o Rei dos Demônios. Não dá nem para comparar o quão grande seria a diferença aqui, porque na batalha final do original, vários dos Hashiras chegam na finaleira como acabados, na capa da gaita mesmo. Aqui seria um mar de flores para eles, mas nem tudo é arco-íris e flores não, porque por conta da mudança drástica do Tanjiro não ser um usuário da respiração do sol aqui nessa linha do tempo, nessa batalha ele teria muito mais dificuldades contra o Muzan. A gente sabe muito bem que a respiração do sol é essencial para essa batalha final. Era, digamos assim, a carta na manga que o Tanjiro tinha para lutar contra o Muzan, e por conta dele ser um usuário da respiração lunar aqui, as suas chances contra ele diminuiriam um pouco. Ele ainda seria mega poderoso, mas a gente tá falando de uma respiração que não é a respiração do sol. Porém, mesmo com todos os caçadores desbloqueando as suas marcas do caçador e lâminas vermelhas, a falta dos ataques da respiração do sol faria muita falta para esse combate. E olha que nessa linha do tempo a gente ainda teria a Tamayo e a Shinobu trabalhando juntas para criar todas as drogas necessárias para nerfar ao máximo o Muzan. Então a única opção viável de fato para os caçadores seria enrolar o máximo de tempo possível o Muzan até que o sol fosse o responsável pela destruição do Rei dos Demônios. Fazendo isso, eles conseguiriam vencer, mas lutar durante tanto tempo contra o rei renderia algumas mortes. Personagens como Zenitsu, a Kanao, o Inosuke iriam de Vasco. E mais pro final da luta, assim como no original, o Muzan conseguiria transformar o Tanjiro em um demônio e passaria o seu manto de rei para ele, como o verdadeiro Tanjiro Demon King. E aqui, assim como no original, o Tanjiro não teria nenhuma fraqueza, nem mesmo a luz do sol, nem mesmo lâminas vermelhas. Nada faria efeito nele. E como nessa história dessa nova linha do tempo a Kanao estaria morta, ela não estaria presente para arriscar uma jogada contra o Tanjiro e aplicar nele o antídoto, para ele voltar a ser humano. E isso resultaria no absurdo do Tanjiro realmente se mantendo como Tanjiro Demon King e aniquilando todo mundo naquele local. Isso que eu chamo de verdadeiro final tenebroso, galera. Imagina as consequências para um mundo como esse que o Tanjiro se tornou o novo rei demônio, mas eu acho que essa teoria fica para outro vídeo, né? Me digam nos comentários se vocês
vocês esperavam por esse plot twist no final, porque eu tenho certeza que não. Não esqueçam do like. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!